E aí galera do Bisalva, nessa aula do nosso curso de circuitos, a gente vai falar um pouco sobre os equivalentes Thevenin e Norton. Vamos dar uma olhada então o que é isso aqui. Imagina que tu tem um circuito aí que está dentro dessa caixa aqui, ele vai ser composto por fontes, por resistores, e essas fontes aí podem ser fontes dependentes ou fontes independentes. Imagina que nesse nosso circuito aqui a gente tem dois terminais A e B, nos quais a gente está interessado. O que esses dois caras, o Thevenin e o Norton, provaram? Provaram que qualquer circuito contendo esses elementos pode ser transformado em um circuito desse jeito aqui, ó, contendo só uma fonte e um resistor. Nesse caso aqui, uma fonte de tensão e um resistor. Por que a gente estaria interessado em fazer isso? Imagina que a gente tem todo um circuito lá aqui e que entre esses terminais A e B vai ser onde a gente vai ligar a nossa carga. Por exemplo, imagina se a gente está ligando uma lâmpada aqui entre A e B. A gente não está interessado no que está acontecendo no resto, a gente vai estar interessado só no que está acontecendo com a nossa lâmpada aqui nesses terminais. Então, se a gente conseguir transformar um circuito assim, que pode ser complicado, em um circuito assim, composto por uma fonte e um resistor, a gente liga a nossa lâmpada aqui e a gente pode saber qual é a corrente e qual é a tensão nessa nossa lâmpada e nessa nossa carga qualquer. Olha só então o que acontece. A gente tem aqui os dois modelos que esses dois caras aí propuseram. Esse aqui é o modelo do Thevenin. Ele é composto por uma fonte que a gente vai chamar de VTH, de V de Thevenin, e uma resistência que a gente chama de RTH, que é a resistência do Thevenin. Esse aqui são aqueles dois terminais A e B lá do nosso circuito. Se tu lembrar da aula lá de transformação de fontes, tu vai ver que uma fonte de tensão em série com um resistor é equivalente a uma fonte de corrente, que a gente vai chamar de IN, por causa do Norton, em paralelo com uma resistência que a gente vai chamar de RN. Qual é a relação, então, entre esses dois circuitos aqui? Se tu vê naquela nossa aula lá, a gente sabe que IN vai ser igual a VTH sobre RTH. E da mesma forma, RTH vai ser igual ao RN ali. Então, o nosso objetivo agora é saber qual vai ser o jeito que a gente vai usar para transformar um circuito complexo em um circuito assim, simples que nem esses dois aqui. Vamos dar uma olhada no que diz esse nosso método aqui. Olha só. Primeira coisa que tu vai fazer para tu calcular esses circuitos, tu vai ter que abrir o circuito nos terminais que tu deseja ali. Naqueles terminais A e B que a gente falou antes. Às vezes pode ter alguma coisa entre eles, mas tu só vai tirar o que está ali e deixar ele em aberto. Em seguida, tu vai calcular o VOC. VOC é a tensão de circuito aberto. OC por causa de Open Circuit em inglês. O que é essa tensão de circuito aberto? Vamos voltar aqui, ó. A tensão de circuito aberto seria a tensão que tu mediria se tu ligasse um voltímetro aqui entre esses dois terminais A e B. Depois de tu calcular esse VOC aí, tu vai calcular o ISC, que é a corrente de curto-circuito, ou short circuit em inglês. Como é que a gente calcula essa corrente? Bom, tu só vai curto-circuitar esses dois terminais, ou seja, tu vai ligar um fio aqui do A até o B e tu vai calcular essa corrente que passa aqui nesse ramo do circuito. Tendo essas duas variáveis aí, fica bem fácil calcular o resto. Como é que vai ser? O VThevenin, o VTH, vai ser exatamente igual ao VOC. O IN vai ser exatamente igual ao ISC, e o RTH, que é igual ao RN, vai ser igual ao VOC sobre o ISC. De posse, então, de VOC e ISC, tu pode calcular qualquer uma dessas tuas variáveis aqui, o VTH, o RTH, o IN e o RN, que é igual ao ITH. Completando é o que diz aqui no nosso método, então. Ó, depois que tu já tem o VOC e o ISC, tu obtém RTH, VTH ou IN, o que tu quiser. E no final, a gente vai ter ainda outros métodos para calcular aí esses nossos parâmetros aqui dos circuitos que vão ser investigados nas próximas aulas.
vamos fazer um exemplo, então, para dar uma ilustrada nesse nosso método aí. Olha o que a gente tem aqui. Esse aqui é o nosso circuito composto por uma fonte de tensão de 10 volts, em série com uma resistência de 1 ohm e duas resistências aqui de 4 ohms. E esse aqui é o nosso terminais A e B. A gente quer transformar esse circuito aí num circuito composto por uma fonte de tensão ou uma fonte de corrente em série ou em paralelo com o resistor, o que a gente desejar, porque a gente já viu que uma coisa é equivalente à outra. Primeira coisa, então, seguindo aquele método, esses nossos terminais já estão em aberto, nós vamos calcular, então, VOC. Como é que a gente vai fazer isso? Nota que, se tu for calcular VOC, esses terminais estão em aberto. Então, aqui, essa corrente aqui é zero. Se essa corrente é zero, a gente pode ignorar esse resistor de 4 ohms e o nosso circuito fica reduzido a esses dois resistores e essa fonte. A tensão VOC vai ser exatamente a tensão em cima desse resistor de 4 ohms aqui. Olha só. Vamos calcular esse VOC então. O nosso circuito ficou reduzido a isso. A gente sabe que o VOC está aqui, ó. Como é que a gente calcula isso? Vamos usar aquele nosso divisor de tensão, que vai nos dar aqui VOC, vai ser o quê? V vezes o resistor que a gente quer, vamos chamar de Rx, sobre os dois resistores somados. Substituindo os valores, a gente vai ter 10 vezes 4 sobre 4 mais 1, que é 5. Simplifica esse 10 com esse 5 aqui. 2 vezes 4, a gente obtém VOC igual a 8 volts. A primeira parte do nosso método está feita, então. Vamos para a segunda, que agora vai ser o cálculo da corrente de curto-circuito. Voltando para o nosso circuito original, a corrente de curto-circuito vai ser a corrente que circula entre esses terminais quando a gente bota um fio aqui entre eles. Nota que agora essa corrente aqui, que antes era zero, não é mais. Então tu não pode desconsiderar esse resistor de 4 ohms aqui. Vamos dar uma olhada então como é que fica o nosso circuito lá. Olha aí. A gente tem aqui o nosso circuito em que ISC é essa corrente aqui que passa no resistor de 4 ohms ali. Para fazer isso, vamos primeiro calcular qual é a tensão em cima desses dois resistores de 4 ohms aqui. Vamos chamar ela de Vx. Como é que a gente vai calcular isso? Olha só. Primeiro a gente vai fazer uma associação desses dois resistores aqui em paralelo. O que acontece? O nosso circuito se transforma nisso aqui. A gente tem aquele resistor de 1 ohm, a nossa tensão Vx não muda, e um resistor aqui equivalente, que é o paralelo, de 4 com 4. A gente já viu lá que dois resistores iguais em paralelo, a resistência equivalente vai ser 4 dividido por 2, igual a 2 ohms. Quanto que é Vx agora? Vamos usar o nosso divisor de tensão de novo lá. Vamos usar direto dessa vez. Vx vai ser 10, que é a tensão da fonte, vezes a resistência na qual a gente está calculando a tensão, que é essa aqui de 2 ohms equivalente, sobre a soma das resistências, que é 2 mais 1, que dá 3. Isso nos dá, então, que Vx é igual a 20 terços de volts. A gente já tem esse Vx aqui, então a gente pode voltar para esse circuito. A gente sabe que Vx é igual a 20 terços. Então, a corrente ISC que circula nesse resistor aqui vai ser a tensão no resistor, que é Vx, sobre o valor do resistor, que é 4. Isso nos dá 20 terços, que é o Vx, vezes 1/4. Simplificando aqui, a gente fica com ISC igual a 5 terços de ampere. Bom, a gente já conseguiu então o ISC e o VOC, que eram aquelas variáveis que a gente precisava lá para desenhar o nosso circuito. Agora, basta a gente obter o RTH, que por acaso é igual ao RN, que é igual ao quê? VOC sobre ISC. Olha lá, voltando ao nosso resultado ali, a gente tem que VOC é 8 e ISC é 5 terços. Então isso é 8 vezes 3 sobre 5, que nos dá 24 quintos de ohm. Agora a gente já tem então VOC, que é igual a VTH. A gente tem ISC, que é igual a IN, e a gente tem o RTH, que é igual ao RN. Então a gente pode voltar
para os nossos desenhos ali e desenhar os nossos equivalentes. Esse aqui vai ser o nosso equivalente TVNAN. Esse aqui vai ser o nosso equivalente Norton. Quanto é que vale, então, no nosso equivalente TVNAN? O VTH é igual ao VOC. Então, aqui a gente tem uma fonte de 8 volts. A resistência é a mesma para os dois e foi calculada aqui, ó, 24 quintos de ohm. Para o equivalente Norton, a gente sabe que o IN é igual ao ISC, que é igual a 5 terços, e o RN é igual ao RTH, que é igual a VOC sobre SC, e é igual a 24 quintos. Desse jeito, então, a gente conseguiu transformar um circuito que era mais complexo em um circuito, na verdade, dois circuitos equivalentes, aí, um com uma fonte de tensão e um com uma fonte de corrente, que são equivalentes àquele outro que a gente tinha lá em relação a esses terminais A e B. Tu sempre vai ter que escolher dois terminais e usar sempre esses mesmos dois terminais aí para obter teus equivalentes. Nas próximas aulas, então, a gente pode ver alguns outros métodos para a gente obter esse equivalente TVNAN e Norton aí de algumas formas que pode dar uma simplificada e uma ajudada nos teus cálculos aí. Era isso aí, então, até a próxima.